vida fora dos princípios bíblicos se torna um caos. Mas Deus deixou para nós seus princípios e suas leis, para que nós possamos viver plenamente tudo aquilo que Deus tem para nós. Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante. Aqui começam os 10 mandamentos. Quem como eu foi católico, fez catequese, aprendeu os 10 mandamentos de forma adaptada. Aprendeu os 10 mandamentos de forma católica. E não exatamente o que está escrito na Bíblia. Primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas. Esse primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas, é um resumo do primeiro mandamento, que é algo longo, é algo maior. Os 10 mandamentos, em hebraico, eles não são chamados 10 mandamentos. Eles são chamados 10 ensinos. E além disso, as pessoas confundem os 10 mandamentos valem para hoje ou não valem para hoje. Nós temos que entender que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os ensinamentos que estão ali, eles expressam a vontade de Deus. Algumas destas coisas são aplicáveis unicamente à nação de Israel. São aplicáveis unicamente naquele contexto, porque como nós vivemos fora da nação de Israel, nós muitas vezes temos que nos sujeitar à lei do nosso país. Por exemplo, nós vamos ver aqui que ninguém poderia fazer nenhum trabalho no Shabat, no sábado. Porém, essa lei continua valendo para hoje? Sim, continua. Deus não aboliu a vontade dele. E como é que nós vamos fazer? Bom, nós não moramos no Brasil, as leis trabalhistas, as regras de trabalho do nosso país são diferentes, e nós muitas e muitas vezes teremos que simplesmente nos adaptar a essa realidade, entendendo que a nossa salvação, por exemplo, não vem disso. Mas ao mesmo tempo, entendendo que apesar da nossa salvação não vir disto, da mesma forma, a nossa salvação não vem disso, mas Deus não mudou. Ou seja, aqueles que seguem a palavra e os mandamentos vão ter as bênçãos dela. Ou seja, nada disso foi abolido. Aliás, Jesus deixou claro que ele não veio abolir a lei, os profetas, ou seja, a Torá. Quando é traduzido por lei, parece assim uma regra, uma lei. Foi escrita uma lei. Aquilo que é chamado de a lei do Antigo Testamento não é a lei, é a Torá, é o ensino, é a revelação da vontade de Deus para a humanidade. E que Deus revela especialmente ao seu povo de Israel, mas que era para que esse povo fosse a luz das nações, para que esse ensinamento ele pudesse ser um ensinamento para todas as nações, e não apenas para o povo de Israel especificamente. Vamos para Êxodo 20. Então falou o Senhor todas essas palavras, dizendo: olha, esse é o primeiro mandamento, sabe? Que você aprendeu lá na catequese, pelo menos quem foi católico como eu, né? E dedicado que eu era, lá na infância ainda aprendeu, né? Primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. Olha só, ele é bem longo esse mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Tudo isso que eu li, tudo isso é o primeiro mandamento. Tudo isso é o primeiro dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, quer dizer, eu sou teu Deus, não tem outro Deus. Só eu sou teu Deus. E aqui, meu Deus, tem coisa que se eu falar aqui, né, complicado. A Bíblia não fala que Deus é um em 3 pessoas. A Bíblia não fala isso. E não estou dizendo que Jesus não é o Filho de Deus, não estou dizendo que o Espírito Santo não existe, não estou dizendo nada disso, tá? Mas há uma interpretação teológica ao invés de uma interpretação bíblica.
Nós temos que voltar da interpretação teológica para a interpretação bíblica. Porque a Bíblia é que é divina, a teologia é humana. A teologia é humana, a Bíblia é divina. E nós temos interpretado a Bíblia, a gente pega assim, deixa eu pegar o óculos do Calvino, o óculos do Lutero, o óculos do Darwin. Vou ler a Bíblia com o óculos deste teólogo. E nós precisamos voltar da visão de uma teologia acima da Bíblia para colocar a Bíblia acima da teologia. Então, há um só Deus, não há outro Deus. Ah, mas ele é em 3 pessoas. A Bíblia não diz isso. Isso é teologia que diz. Ah, Jesus não é o Filho de Deus? Claro que ele é o Filho de Deus. Ele não é o Messias? Claro que ele é o Messias. Ele não é o Salvador? Claro que ele é o Salvador. Ele não foi colocado o nome acima de todo nome? Sim, ele foi, pelo Pai, que é Deus. E o Espírito Santo não tem o Espírito Santo? Sim, sim, tem o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. De Deus, Espírito de Deus. Deus é Espírito. Uma porção desse Espírito, ele coloca em nós, que ele é o Espírito de Deus. Você está entendendo? Então, queridos, olha só. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E aí ele fala para não fazer representações da pessoa divina. Não é para fazer representações divinas, tá? Para você entender assim. Não pode fazer lá na praça da cidade, lá tem uma escultura lá em homenagem ao fundador da cidade. Vamos fazer uma escultura, né, em homenagem a alguém. Não pode? Não é isso. Não é isso. Bom dia, mãe. Amém, bom dia. Não é isso. O que o texto quer dizer quando não é para fazer imagem de escultura? Nada que seja para receber reverência como divindade, ou como poder divino, ou como objetivo de oração, ou como objetivo de reverência, ou como objetivo de... né, qualquer objetivo desses. Né? Então não farás imagens para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então não fará isso. Aí ele fala assim, olha, não faça isso, amor, pode ficar à vontade. Pode dirigir, pode fazer o que tem que fazer. Não te encurvarás a elas. Esse não te encurvarás a elas, tá deixando bem claro, né? E aí ele fala: eu sou Deus zeloso. Deus é zeloso. Deus é cuidadoso. Tem algumas traduções que dizem que Deus tem ciúmes. Essa palavra ciúme não é a ciúme doentio, aquela pessoa que tem medo de ser traída. Aqui a palavra está devidamente traduzida. Eu sou Deus zeloso, Deus cuidadoso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Então ele está falando o quê? Que a maldade vai gerar consequências até a 3ª e 4ª geração. Isso é muito ruim, né? Isso é terrível. A maldade vai gerar consequências até a 3ª e 4ª geração, conforme está aqui na palavra de Deus. Que coisa séria isso, né? Então a gente tem que cuidar, porque as nossas atitudes vão gerar consequências. Significa que Deus bota uma maldição e aí agora ele vai perseguir? Não exatamente. Não exatamente. Né? Mas as consequências vêm. Consequências físicas, emocionais, espirituais, né? Consequências vêm. E aqui, na sequência, ele diz, né, que ao mesmo tempo que ele é zeloso e que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração, daqueles que me odeiam, faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então ele está dizendo assim, aos que guardam os meus mandamentos, por causa de um que me ama e guarda os meus mandamentos, eu faço misericórdia a milhares.
Ué, mas não era até 1000 gerações? Não, é até milhares. Até 1000 gerações não é uma boa tradução. É até milhares. Faço misericórdia a milhares por causa de... Então o que ele está dizendo? Está dizendo, por causa da iniquidade, a consequência vem até a 4ª geração. Digamos, né, 100 pessoas, 200 pessoas, né? Mas ao mesmo tempo ele está dizendo que por causa de aquele que é fiel e que ama a Deus e que obedece os mandamentos, ele faz a milhares, que vai pegar muito mais gente do que um casal chega até a 3ª ou 4ª geração. Esse entendimento aqui é muito importante, que isso é aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então vou tirar aqui agora, porque agora vai balançar. Aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós precisamos amar a Deus e nós precisamos guardar os mandamentos da palavra de Deus. Então aqui já está o primeiro, que é, né, em relação a Deus. Não tem outros deuses diante de mim, tá? Não tem outros deuses diante de mim. Agora, vamos para o segundo mandamento, porque os mandamentos eles são divididos em 2 grupos. O primeiro grupo é referente ao nosso relacionamento com Deus, aquilo que se refere ao nosso relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual. E o segundo grupo dos mandamentos, dos 10 mandamentos, eles são referentes ao nosso relacionamento com o próximo, nosso relacionamento em família, em sociedade. Tá? Então, tanto que depois Jesus resume esses mandamentos todos, não só esses, mas os 613 mandamentos, nestes 2 grupos. Ele diz, porque pergunto para ele qual é o maior mandamento. Ele fala, o maior mandamento e aí ele fala que é amar a Deus, né? Ali o que é o não terás outros deuses diante de mim, né? O Senhor é o único Deus, não terás outros deuses diante de mim. Então ele fala o primeiro mandamento. Aí quando ele é perguntado, né, sobre isso, ele diz, e o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque é o resumo de toda a lei, né? Nesses 2, quem cumpre esses 2 cumpre toda a lei, porque ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, seguindo aqui, no versículo de número 7, vai dizer o segundo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Então, aqui se refere a uma obediência e uma submissão, e a um respeito e a uma honra ao nome do Senhor. Israel entende isso como se referindo ao nome, o tetragrama, o Yahvé, o nome do tetragrama, né, que é o nome que é Yod, Re, Vav, Re, que como não tem vogal, pode ser Jeová, pode ser Javé, o Yahvé, Yahová, o Yahvé, né? Esse é o nome de Deus, o nome do Senhor, né? E esse entendimento, esse respeito do nome do Senhor é tão sério, que o povo de Israel, ele não fala esse nome. Pode ser por aqui também, por acaso pode ser por aqui. É melhor até por aqui. Ele não fala esse nome, assim, se eles estão em um ambiente religioso, digamos assim, eles falam Adonai, que significa Senhor, tá? Se eles estão num ambiente de trabalho, no ambiente do dia a dia, que eles não estão com o kippá, aí eles não falam Adonai, eles falam Hashem, que quer dizer o nome. Então, tá o Senhor, o nome, né? Para não dizer o nome. Os que escrevem, né, lá os escribas que escreveram os manuscritos da Bíblia, tem um cuidado, uma regra tão grande a ponto de que para escrever, quando chegava na hora de escrever o nome, que são 4 letras, ele fazia o mikveh, né, que é o banho ritual, né, se banhar, é como se fosse o batismo, né? O batismo veio do banho ritual, né?
e aí ele colocava a primeira letra, né, Yod. Voltava, fazia todo o ritual do banho de novo, segunda letra, Re. Voltava e repetia com as 4 letras, para tanto cuidado com o nome de Deus. Você vai ver que, apesar de não considerar Deus como o nome de Deus, como a gente fala Deus, D-E-U-S e tal, ou God em inglês, quando eles escrevem D-us, ou escrevem God com G-D, para não escrever Deus, né? Tudo isso em respeito ao nome de Deus. E para nós hoje a gente vê que a gente vive uma geração sem reverência, né? Uma geração sem reverência, uma geração que não respeita bandeira, nome, tal, mas Deus ensinou isso. Seguindo aqui para o versículo 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é sábado, é Shabat, do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado, Shabat, e o santificou. Então aqui Deus ordena que o Shabat fosse um dia santificado ao Senhor, não fosse um dia de trabalho. É um dia de descanso, um dia de demonstrar confiança em Deus, um dia de demonstrar reverência a Deus, um dia de desfrutar da bênção de Deus, desfrutar do resultado do trabalho nos outros 6 dias. Então o Shabat é dia de desfrute, dia de reverência a Deus e desfrute, deixando de lado todo o trabalho. Pois é, queridos, e aí? E agora? E agora? Então os adventistas é que estão certos. Alguém vai acabar pensando, então os adventistas é que estão certos. Olha, em certo sentido eles estão certos, sim, mais certos do que aqueles que dizem que o Shabat foi abolido, mais certo do que aqueles que dizem que Deus trocou o sábado pelo domingo, mais certo do que aqueles que dizem que o dia do Senhor é o sábado, enfim, nesse sentido, sim, eles estão mais certos, tá? Não estão mais certos quando a gente vê alguns deles tratando como se Deus relacionasse o sábado, o Shabat, com salvação. Não, Deus não relaciona o Shabat com salvação, tá? Não tem a ver com a salvação, tem a ver com as bênçãos de Deus. O Shabat é um presente de Deus para nós. Então agora eu vou ter que guardar o sábado? Não estou falando nada disso, não estou entrando nisso, tá? Mas apenas dizer que nada da palavra de Deus foi abolida. Nada da palavra de Deus perdeu o seu valor. Tá? Toda a palavra de Deus, ela está totalmente valendo. Totalmente atual, vale tudo para hoje. Paz, bom dia, Cris. Eu vou terminar a live aqui, amor, porque senão se eu entrar no elevador vai cair, tá? Eu vou ficar um pouco aqui. Então, queridos, para a gente dar continuidade, comecei mais tarde hoje a live, né? Por questão do trânsito aqui, envolvendo a escola das crianças. Eu abrir pra ti, né? Hã? Tu me liga pra eu descer abrir pra ti. Não, eu te chamo lá, não precisa. Eu te chamo no interfone. Seguindo aqui então, queridos, então dentro desse entendimento da palavra, nós entendemos o quê? Que nós somos roubados, queridos. Nós, cristãos ocidentais, somos roubados da bênção que é o Shabat. Fomos roubados. Quando você for a Israel comigo, a Ana já foi, né? Você vai entender o que é passar um Shabat em Israel, em Jerusalém, porque daí lá tá tudo preparado. Lá chega sexta-feira à tarde, começa a parar tudo, e para até os ônibus, o trem, para tudo,
E tudo é feito para que as pessoas possam se concentrar em Deus, na família, e descansar naquele dia e aproveitar aquele dia. E aí, por questão de adoração ao Deus Sol, não tem nada a ver com ressurreição de Jesus, tá? Foi por Constantino ser um adorador do Deus Sol, ele obrigou a igreja a trocar a prática de desfrutar do Shabat por honrar o domingo, porque era o dia do Deus Sol. Tanto que se a gente pegar em inglês, por exemplo, é Sunday, dia do Sol. Então era a adoração a Deus Sol. Sabe, mas o que a gente vai fazer agora? Não vai fazer nada. Não faça nada no Shabat, não faça nada. Não vai fazer nada, não é uma questão de salvação, mas é uma questão de bênção. Hoje nós não desfrutamos do domingo como é o desfrute do Shabat, conforme a Bíblia e conforme é feito lá na Terra Santa, né? Seguindo aqui então a leitura da palavra, para que a gente possa ir adiante e concluir aqui os mandamentos, né? Cada um deles dá pano para manga, né? Nem sei se eu vou concluir hoje todos aqui. Se não der, eu começo de novo amanhã, né? Porque cada um deles dá pano para manga aqui. Deixa eu ver quanto, se eu consigo ver quanto tempo de live foi aqui para não esticar demais. Olha só. Então agora, versículo de número 12. Então até agora os mandamentos são relacionados a Deus e à vontade de Deus e ao propósito de Deus e aquilo que Deus estabeleceu. Agora, né? Então, os dois primeiros são a Deus. O terceiro do Shabat é para si mesmo. O Shabat é um presente de Deus para a humanidade, o desfrute. Tá? E agora vem do relacionamento. O primeiro mandamento agora para o relacionamento. E ele é o primeiro, é com relação a relacionamento familiar. Tá? Olha só, ele vai dizer: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, o primeiro mandamento, honra o pai e a mãe. Deixa eu ver o que a Ana colocou aqui ainda a respeito do Shabat, aqui do terceiro mandamento. Inclusive, na sexta à tarde, muitos já não trabalham como no sábado daqui. Exato. É que aqui é sábado e domingo, né? Lá para eles é sexta e sábado. Muitos já não trabalham todo dia da sexta, né? Como muitos não trabalham no sábado aqui. E lá o dia começa no fim da tarde. Então, quando é lá pelas 3, 4 horas, começa... das 2 às 4, começa a parar tudo. Porque quando for ali 6 horas, quando for o pôr do sol, para tudo completamente. E aí, quando chega no sábado à noite, reabre as coisas. Você consegue ir no supermercado no sábado à noite, porque ele reabre depois que se põe o sol no Shabat, como se as coisas reabrissem na segunda de manhã, que é o sábado à noite deles lá. Tá? Então, e eles desfrutam, mas é um desfrute, você entender o contexto, né? Eu não sei se você, Ana, chegou, eu me lembro que a gente foi lá com o Juliano, lá a gente foi lá para a entrada do Shabat, eu estive lá depois no final do Shabat, mas como a gente passou ali o dia do Shabat meio em deslocamento, talvez eu não sei quanto que você tenha conseguido aproveitar como é o Shabat lá, né, no caso. Seguindo a leitura aqui, então, honra teu pai e tua mãe. A honra é um princípio muito importante da palavra. A honra, honrar. E o que é honrar? Honrar é ter uma profunda consideração, um sentimento de profunda consideração expressada em atitudes práticas. Então, quando diz honra teu pai e tua mãe, está dizendo tenha profunda consideração pelo teu pai e pela tua mãe e expresse isso nas atitudes práticas, que é obediência, que é sustentar o pai e a mãe, apoiar o pai e a mãe, que é honrar o pai e a mãe. Shalom, Ketni. Shalom, bom dia. Tudo bem? Então, queridos, esse entendimento aqui de honra teu pai e tua mãe. E o que acontece em honrar o pai e a mãe? Os dias na terra se prolongam. Então, esse é o quarto mandamento. O quinto, versículo 13. Não matarás.
Não matarás. Aqui nós temos um problema de tradução, tá? Não matarás não é uma tradução adequada para este versículo. A tradução adequada para esse versículo é não assassinarás. Por que é melhor não assassinarás do que não matarás? Porque aí nós vamos dizer, tá, mas a Bíblia diz que era para matar. Em vários momentos, o mesmo Deus que disse aqui não matarás vai dizer não matem em outros momentos. É que em alguns momentos a Bíblia diz não... aqui a Bíblia diz não assassinarás. Ou seja, não mate sem motivo, não trame a morte de alguém, não seja um assassino, tá? Então é não assassinarás. Não adulterarás, né, que é a quebra da aliança do casamento, né, que é a relação sexual fora do princípio bíblico, que é o adultério. É uma pessoa casada ter relação sexual com uma pessoa que não é seu cônjuge, é né, obviamente, que não adulterarás, não furtarás. E aqui, então, nesse não... Veja só, Deus aqui estabelece toda a relação espiritual, relação com Deus, o dia de descanso. Ele estabelece relações familiares, tanto com a família paterna, né, dos pais, paterna e materna, com a família genitora. Shalom, bom dia, Cristiano. Bom dia. Olha, tô vendo aqui mais gente entrando hoje, que eu comecei a live às 8, devido ao trânsito aqui em Palhoça. Comecei a live às 8 e eu acho que eu vou começar a live às 8 ao invés de começar às 7h30, porque eu tenho notado aqui, hoje pelo menos, assim, outras pessoas aqui podendo entrar, né? As que entravam às 7h30 estão, e as que não estavam às 7h30 estão agora nesse horário, né? Então, talvez seja interessante. Saiu o Sul aqui, Ketney, não sei o que é o Sul, não sei exatamente o que você quis dizer. Continuando então aqui, então, não furtarás. Então veja que no não furtarás, Deus expressa aqui a revelação da propriedade privada. Tudo é de Deus, tudo vem dele, mas ele fala aqui sobre respeitar a propriedade privada. O respeito à propriedade privada. Então esse mandamento aqui, ele é totalmente anticomunista. O mandamento, né? O 7º mandamento, que é não furtarás ou não roubará, é um mandamento anticomunista, porque ele fala do respeito à propriedade privada. Porque quando, por exemplo, assim, quando alguém diz assim, não, mas não tem que prender alguém porque roubou um celular para poder tomar uma cervejinha. Quando alguém diz isso, é porque essa pessoa é comunista. Essa pessoa, ela não tem respeito à propriedade privada. Ela acha que ninguém pode ter o que é seu. Tá? Mas a Bíblia não. A Bíblia diz, não furtarás. Ou seja, é do outro, é do outro. Tudo, no fim das contas, é de Deus, mas ele não permite tirar simplesmente aquilo que é do outro, ou seja, respeito à propriedade privada. Então, só nesse versículo aqui, Deus é totalmente anticomunista. E aí, na sequência, versículo 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Claro que aqui ele fala das relações, né, contra a mentira, contra a fofoca, contra a falação, contra... Olha, gente, meu Deus, olha, eu vou dizer, hein, quanto este mandamento aqui é quebrado pelos cristãos. Quanta maldição tem na vida dos cristãos por quebrar este mandamento. É o mandamento contra a fake news, já que está tão na moda usar esse termo, né? Fake news, é fake news. Né? Então esse é o mandamento contra a fake news. Sim, Ketney, foi isso que tu quiser sobre o horário? Sobre o horário que tu disse sim. Então, se for aí pro bem de todos aí, né? Vai ser interessante aí. Nós, então, passarmos aí para as 8, né? E aí eu não acordo amanhã, por exemplo, eu viajo, depois na sexta-feira eu vou estar em casas aí de pessoas, né? Não acordar as pessoas tão cedo aí, né? Com as lives. Então, queridos, olha só, não
dirás falso testemunho. Esse é o mandamento contra a fake news. E como a gente fala coisa, porque ouviu do fulano, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Vou contar uma coisa que aconteceu certa vez. De repente até a pessoa chega a assistir que ela vai lembrar. Certa vez, tem um cantor que foi deputado, que eu gosto muito dele, né? Gosto muito dele, que é o Matos Nascimento. O pessoal que é da velha geração aí, evangélica, como eu aí, que é da adolescência aí e tal, vai lembrar do Matos Nascimento. E o Matos Nascimento, ele é evangélico da Assembleia de Deus, né? E um amigo meu, líder da igreja, né? Ele chegou para mim: você viu o Matos Nascimento? Eu disse: não vi. Ele disse: o Matos Nascimento foi no Jô Soares, e ele disse lá no Jô Soares que ele não é evangélico, que ele só canta música para evangélicos. Eu disse: sério? Não, um homem que tem experiência com Deus, tem testemunho. Não, falou isso aí. Vou ver a história até o fim, tá? Pra você não pegar aqui e fazer um falso testemunho aqui do que eu tô falando. Não, falou sim, falou. Tá, mas tu viu isso? Vi, eu assisti. E ele me disse assim: tá, mas aí na época, né, nós éramos na época da Igreja Quadrangular, e ia ter a convenção dos pastores da Igreja Quadrangular. E eu disse: mas eu vi que ele vai estar na convenção da igreja, como é que a igreja ia convidar para convenção? Não, mas sabe o que aconteceu? É que por causa que ele falou isso aí, ele foi excluído da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus não quis mais ele, e a Igreja Quadrangular recebeu ele. Tá, mas como é que a Igreja Quadrangular vai receber a pessoa que disse que nem é evangélico e tal? Não, mas aceitou mesmo, aceitou. E eu fui para aquele congresso com aquilo na cabeça e, né, ouvindo a pessoa. Aí chegou lá, Matos Nascimento cantando, eu estava lá, logo à minha frente estava assim, umas filas à frente, assim, sentada esta pessoa que me falou isso e que afirmou que viu, né? Que afirmou que viu. E aí, quando veio o Matos Nascimento, cantou, fez, de repente parou o que ele estava fazendo e disse: eu quero contar uma coisa para vocês. Ele disse: eu nunca fui no Jô Soares. Ele falou assim: eu nunca fui no Jô Soares. Quando ele falou: eu nunca fui no Jô Soares, a pessoa deu uma olhadinha, olhou para frente de novo, e eu aqui, né, olha só, ele nunca foi no Jô Soares. E a pessoa me disse que viu ele no Jô Soares. Eu nunca fui no Jô Soares, tentei, sei lá, ser convidado, não fui. Ele disse: e, além do mais, ele disse: uma pessoa me disse que tal. Ele disse: mas quem falou? Fulano. Vai trabalhar, Cris? Pode ir trabalhar, Deus abençoe o trabalho. Depois eu vou deixar aqui no Face e pro YouTube, depois também vou subir pro YouTube, tá bom? E aí, quando ele disse assim: olha, eu não fui, e aí eu liguei pra pessoa, porque daí a pessoa disse assim: foi o fulano que me falou, então me dá o telefone dela. Aí liguei: alô, e tal. Não, eu não falei que eu vi, quem falou que viu foi a fulana, então me dá o telefone dela. Ligou: ó, aqui é um Nascimento, assim, tal. Não, capaz, eu não falei, me falaram, e foi indo. Ele disse assim: quando eu cheguei na quarta pessoa, parei e disse: não adianta ir atrás, quem falou foi o diabo, e as pessoas estão dizendo que foi elas que falaram. Então veja só, queridos, que coisa triste é a quebra desse mandamento, e a quebra de um mandamento. Ou seja, a pessoa faz isso e vai ter a consequência de quebrar o mandamento. E nós cristãos muitas vezes estamos fazendo isso como uma naturalidade, repetindo coisas como sendo verdade, sem sabermos se é verdade, sem termos fontes seguras. E fonte segura não é a Globo, não é a CNN. Outro dia uma pessoa me disse assim: não, eu não assisto a Globo, Deus o livre, somente eu assisto a CNN. O que eu vou fazer, né? Vou ficar com o capetão ou o capetinha, né? É mais ou menos uma escolha assim, né? Então, queridos, para continuar aqui, para terminar aqui, não cobiçarás a casa, olha de novo a propriedade privada. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Não cobiçarás. E aqui, queridos, cobiçar é querer dar um jeito de tirar o que é do outro mesmo. É querer o que é do outro. A cobiça,
ela é aquela coisa, a pessoa cobiçosa, ela não tem prazer, ela tem inveja, ela quer ter aquilo, mas quando tem já não é aquilo, é o outro, né? Então não cobiçarás, não cobiçarás. E aí a Bíblia diz: e todo o povo viu trovões e relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte flamejando, e o povo vendo isso se retirou e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: bom, aqui eu vou parar aqui, porque aqui eu vou continuar amanhã. Vamos ficar nos 10 mandamentos. É o olhar invejoso, exato. E sabe, tem gente que acha que é superstição, negócio com olhar invejoso, mas ficou com inveja da minha planta, olhou e matou a planta, botou quebrante na criança. Essas coisas, queridos, essas coisas que os evangélicos não sabem lidar com isso, né? Não sabem o poder que há nas palavras, nas ações, determinadas coisas. Por isso que a gente tem que estar sempre orando, ungindo, consagrando as nossas coisas, porque a inveja, a cobiça é terrível e tem que se libertar da inveja e da cobiça, tem que focar. Claro, é diferente, por exemplo, o fulano alcançou tal coisa e isso me inspirou a também buscar tal coisa. Isso é outra coisa, isso não é a inveja, não é a cobiça, tá? Mas desejar o que é do outro, é sofrer com a alegria do outro. E como há isso, as pessoas, às vezes você não pode contar a tua bênção, porque as pessoas se sentem mal ao ouvir a tua bênção, porque elas estão se sentindo agredidas, porque elas não têm a tua bênção. Mas o fulano só fala disso, fulano só fala de dinheiro, fulano conta vantagem, fulano, né? As pessoas sofrem com isso. Tem uma frase aqui, né? O que a Kathleen botou aqui: as pessoas querem até lhe ver bem, mas nunca melhor que eles. Uma coisa é olhar com inspiração. Exato, né? Essa coisa de esteja bem, mas não tão bem quanto mais a ponto de ficar melhor que eu, porque senão eu vou ficar com inveja, eu vou me sentir mal, vou me sentir que eu não cheguei lá, porque as pessoas se medem por essas coisas, né? Verdade, né, Guilherme? Shalom, Guilherme, meu parente aí, Guilherme Tibola. Grande Guilherme. Grande abraço. Então, queridos, a gente precisa entender que os 10 mandamentos não foram abolidos, que Deus tem propósito de nós obedecermos cada um deles, de vivermos eles. E se você chegou agora no fim dessa live, eu quero convidar você, depois vai ficar aqui, por 24 horas vai ficar aqui no Instagram, depois vai ficar no Facebook, mais adiante eu vou botar no YouTube, mas assista essa live, veja ela, porque de fato eu ensinei coisas muito profundas aqui, entendimentos sobre os mandamentos. Agora, espero que alguma coisa dessas tenha falado com você. Nós vamos orar agora. Eu quero pedir que Deus abençoe a tua vida. Se tem alguém aqui da região de Caxias do Sul, a partir de sexta-feira eu começo à noite, é sexta-feira à noite, sábado, tarde e noite. E daí vou pregar no domingo à noite também, lá na Pastora Margarete, lá na igreja Templo da Glória. Lá fica atrás do Shopping Iguatemi, lá em Caxias do Sul. E vai ser a nossa escola de liderança apostólica. Vai ser tremendo, vai me marcar. Quem estiver lá vai ter uma mudança de história através dessa escola de liderança apostólica, tá bom? Quero orar por você então. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que assistiu ao vivo, que está assistindo na gravação. Que o Senhor os abençoe, Pai, e que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos, ó Deus amado, ser aqueles, como diz a tua palavra, que o Senhor faz misericórdia a milhares para aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Que nós possamos te amar, possamos obedecer todos os teus mandamentos, viver segundo a tua palavra, Pai. Guarda a nossa mente, guarda os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos lábios, nossas decisões, para que nós possamos, ó Deus, raciocinar, decidir e agir conforme os teus princípios e conforme a tua palavra. Que nós possamos ser instrumentos de bênçãos para milhares. Pai, também o Senhor diz na sua palavra, Pai, que as consequências, ó Deus amado, daqueles que te desobedecem vão até a 3ª e 4ª geração. Pai, nós então te pedimos perdão, inclusive, ó Deus amado,
pelos nossos pecados e pelos pecados do nosso pai, do nosso avô, do nosso bisavô, para que, ó Deus, nosso tataravô, para que, ó Deus amado, teu sangue cubra e o Senhor, ó Deus amado, nos livre das consequências, ó Deus amado, dos pecados deles, mas que nós venhamos receber a bênção, ó Deus amado, do amor deles a ti e da obediência deles à tua palavra. Eu abençoo cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então amanhã a gente vai começar às 8, tá? Pessoal que chega cedo aí, amanhã a gente vai começar às 8 e amanhã vai estar comigo amanhã a Raquel Hertel, da Casa Edificada. Vamos conhecer um pouquinho mais desse projeto que está acontecendo aí para as mulheres, a Casa Edificada. Tá bom, então? Deus abençoe. Amém, mãe? Amém. Deus abençoe. Beijão no coração todos. Amém, Ketne. Deus abençoe todos que ficaram comigo aqui até o final da live. Grande abraço para vocês. Amém, Ana. Deus abençoe. Excelente dia. Amém, Ketne. Excelente dia. Grande abraço para Ketne, para Alex. Pesque Pague Cantares, também a Petiscaria da Gari, né? Esse povo aí abençoado. Deus abençoe. Tchau, tchau.